Boa noite, boa noite. Começou o quadro Pergunta para a Lud, com mentoria, onde eu respondo toda segunda-feira, às 20 horas, dúvidas de vocês sobre atração, fidelização, marketing, vendas, atrair clientes fiéis. Oi, Tainara, oi, Tatiana. Eu respondo perguntas de vocês aqui nos comentários e quem quiser participar ao vivo, também tiver com a conexão boa aí de internet, tiver alguma pergunta que tem que responder com mais tempo, é só participar em vídeo também. É só mandar uma mensagem, aqui um comentário e uma solicitação para participar ao vivo. Vou começar aqui com uma pergunta que me fizeram hoje, que é o seguinte, que eu achei mais interessante terminar de responder ela em vídeo. Lud, o que fazer com clientes que não têm compromisso com o horário? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? E eu dei algumas opções, né, que a gente faz aqui na clínica, algumas opções para você fazer e solucionar esse problema aí também, que é recorrente. Eu acho que um dos problemas principais que a gente tem, né, dentre vários, é esse, de cliente que não tem compromisso com o horário, é de organizar a nossa agenda, é de como que a gente faz para organizar, sendo que tá todo mundo ali, aí de repente uma começa a desmarcar, remarcar, falta sem avisar, é uma loucura, né? Porque isso também reflete na questão financeira, no nosso faturamento. Porque você vender um protocolo para fazer em 10 semanas, né? Por exemplo, 10 sessões para fazer 2 vezes por semana, para terminar em 1 mês e meio. E aí esse 1 mês e meio vira 3 meses, vira 6 meses, isso é prejuízo, porque você estaria já na época de renovar, né, esse programa, esse protocolo, e ainda está fazendo o procedimento, e além disso, o resultado, né? Então, assim, para a gente conscientizar as clientes, primeira coisa a gente tem que falar na avaliação. Por isso que é tão importante a questão da avaliação, por isso que eu bato na tecla com vocês de fazer uma avaliação eficiente. Não é só atrair cliente. Para ter saúde numa clínica, você precisa de saber fechar uma avaliação bem fechada. Não é só fechar a venda, a gente tem que abrir relacionamentos, como eu sempre falo, mas também a gente tem que explicar tudo. Porque se a gente já explica tudo isso detalhadamente, já, né, às vezes tem gente que já esquece, imagina se você, é só preocupar em fechar rápido, vamos fechar, pegar o dinheiro e pronto, você não vai depois poder cobrar. Então, a importância de ter um contrato, né, também um contrato que nos primeiros anos eu não tinha, né, tem muito essa questão de confiança, questão da gente assim com as clientes, então não fazia contrato. Depois que eu fui, né, aumentando clientes e aumentando também a equipe, eu fui me preocupar com isso, mas eu quero que quem está começando agora já comece da maneira certa, através do contrato que você faz cumprir esse contrato. E é claro que a gente tem a questão do relacionamento que a gente cria com as clientes, então eu não ajo de uma forma assim, pronto, sessão dada e pronto, acabou, não quero nem saber. Não, aqui a gente faz algumas coisas, que inclusive estou até aqui na clínica, eu falei lá nos stories, que é o seguinte: a gente tem esse dinheirinho aqui, que eu mandei fazer, que esse aqui é 50 LUDs, tem 20 LUDs também, acho que o 20 LUDs já acabou. E aí eu fiz uma tabela de preços dos procedimentos na clínica. Então, por exemplo, se uma limpeza de pele é 170, ele é 350 LUDs. E ela vai poder comprar esses tratamentos depois, quanto mais LUDs ela tiver. E ela fica até brincando, nossa, eu tô muito rica, eu tô com muito LUD. E aí, como que ela ganha esses LUDs? Ganha esse LUD, um desse por semana, quando ela não falta nos horários dela da semana que passou. Então ela não pode faltar, não pode remarcar também, assim, não venha hoje, eu quero vir amanhã. Se ela vier certinho, no horário que foi combinado, no horário que está na agenda, ela vai ganhar os LUDs por semana. E aí ela vai juntar esses LUDs e depois ela troca por procedimento. Isso é uma maneira que eu encontrei de incentivar quem vem certinho, né? E não só querer punir quem não vem. E aí a gente estimula a pessoa que quer as clientes, né, para poderem vir certinho porque ela pode pensar, nossa, nem é tão importante assim eu desmarcar, né? Ou, às vezes um compromisso que dá pra ela vir sim. A gente não pode ser sempre a segunda, terceira e última opção, sabe? Quando eu atendia em domicílio, eu sempre tinha isso assim na minha cabeça. Elas desmarcavam às vezes
o pós-operatório porque ela tinha um manicure toda sexta-feira e aí naquele horário não podia. Então, assim, quando é alguma coisa escassa, alguma coisa que é difícil de remarcar, elas dão mais prioridade. Então, às vezes, elas desmarcavam um pós-operatório tão importante, remarcavam, né? Queria mudar de horário, mas não queria deixar, por exemplo, de desmarcar a manicure que tinha um horário ali. Então, a gente busca incentivar elas através dessas ações aqui. No contrato, colocar 24 horas de antecedência para poder avisar se ela não vier na clínica, né? Se ela não vier no horário combinado. Então, a gente tem um textinho, tem vários textinhos, né? Que são os scripts de atendimento. Tanto na hora que a cliente, a seguidora manda uma mensagem, tem os textinhos que as meninas têm que enviar. Tudo já, tem mais de 50, 100 textos que eu faço. E tem um textinho assim, de confirmação de horário, de explicar se ela não responder até às 19 horas, por mais que a clínica fique aberta até às 21, mas aí pra gente ter certeza que a gente vai ver, a gente manda, por exemplo, para todas as clientes de amanhã, as meninas já mandaram um textinho confirmando as sessões dela, os horários, né? Se até 19 horas elas não confirmam, a gente tira ela da agenda. E aí, se por acaso não tá na agenda, ela chegar aqui e não colocamos ninguém nesse horário, ótimo, vai atender normalmente. Só que se a gente colocar alguém que precisava desse horário, se a gente, né, remarcar, qualquer coisa que precisar, alguém que queria aquele horário, porque a maior dificuldade é justamente essa. A pessoa tá segurando ali o horário, não responde se vem ou se não vem, você não sabe se vai vir, se não vai. Tinha outra cliente que queria vir naquele horário, aí ela de repente... não avisa e não vem, aí você fica sem atender ela e sem atender a outra que queria vir. Então a gente conseguiu, Patrícia, a gente conseguiu resolver isso dessa maneira, né? Explicando, elas entendem, é só conversar, a gente tem que ser transparente, né? E aí, se não responder até às 19 horas, a gente tira da agenda. E aí, se ela vier, atende normalmente. Agora, se ela vier e tiver alguém, a gente mostra o textinho, mostra o que mandou. E depois elas acostumam e sabem que é dessa forma, porque a gente explica isso antes. Então, até 24 horas então, de antecedência. Só que a gente tem, lógico, imprevisto. Então, a gente pensa nas clientes também, ser humano, igual acontece comigo, com você. Dependendo do que for o motivo da falta, a gente não vai dar a sessão dada, né? Porque a gente tem que entender. Só que o que a gente mais vê, assim, que a gente dá lá a sessão como dada, é quando a pessoa fala assim, acordei tarde, esqueci do meu horário. Ou então ela nem dá moral, nem responde, nem fala nada, só simplesmente não vem. E aí a gente coloca, porque a gente tem a ficha, né? Então tem que ter uma ficha, um controle. Aqui eu tenho uma ficha aqui, por exemplo, que eu coloco já o protocolo para as meninas, já coloco um roteiro para elas fazerem. E aí aqui a profissional, quem é a profissional e a cliente assina. Se ela faltar aqui sem avisar, sem motivo, né, sem ter alguma coisa, um imprevisto mesmo importante, a gente escreve aqui assim, ó, faltou sem avisar. Quando ela vier na próxima sessão, ela vai bater o olho aqui, faltou sem avisar, e vai assinar na próxima. A maioria fica até com vergonha, né? Fica assim, assina e fala, nossa, não vou fazer isso mais, tudo mais, né? Vem certinho e tal, e funciona. E tem, às vezes, uma ou outra que fala assim, não, eu vou perder minha sessão, nossa, não sei o que, e vira um rolo, né? Aí a gente vai e deixa, quando é a primeira vez. E serve como aviso. Então, as meninas falam, né, da recepção. Se ela, por acaso, contestar e quiser brigar. Aí as meninas têm essa orientação de passar assim... Então, esse aqui eu vou colocar para você, mas já serve de aviso. Porque eu tenho, né, a ordens aqui, a forma da gente trabalhar é essa... Porque você não veio, aí fala o nome, né, da esteticista, aí a profissional ficou sem atendimento e tinha outra cliente querendo atender. É só falar de forma normal, porque é a verdade, é o que acontece de forma transparente. E muitas, por exemplo, das minhas clientes também têm empresa, então elas sabem como é que funciona. A conexão tá ruim. E aí elas sabem como é que funciona e acaba que dá certo dessa forma. A gente faz então essa forma com LUDs, para quem não estava aqui, né? No início Se tiver alguma dúvida, gente, é só perguntar nos comentários, tá? Qualquer tipo de dúvida que você tiver em relação a qualquer assunto desses, de atrair cliente, fidelizar, agora final de ano, conteúdo, marketing, vendas, avaliação, Elaine. E também se quiser participar ao vivo. A maioria tem vergonha de fazer vídeo, né? Até postei hoje nos stories aí, fiz no IGTV,
que não é para ter vergonha de fazer vídeo, porque a gente tem que se comunicar com as clientes, elas têm que se identificarem com a gente, porque quando a gente gosta da pessoa, a gente tem mais facilidade de comprar. Então, como que ela vai gostar de você se ela não te conhecer, se você não fizer vídeo, se você não falar nada, né? E aí, você vai incentivar elas tendo uma bonificação. Se não for um dinheirinho, pode ser pontos, né? Uma forma de gamificar, que a gente fala, uma forma de virar tipo um joguinho. Isso funciona desde, né, de criança até adulto, com videogames e com jogos. A gente gosta desse tipo de coisa. Então é do ser humano também. A gente pode então gamificar certas coisas na clínica para ajudar, né? No nosso caso, a gente quer que elas venham certinho, sem desmarcar. Aí a Elaine não tem mais vergonha de fazer vídeo, ela aprendeu comigo. O primeiro vídeo ela fez de depoimento do curso, tá lá guardadinho. Aí ela nunca tinha feito um vídeo. Quando foi fazer, fez um vídeo de 5 minutos, super top, fala super bem. Então a gente vai destravar todo mundo aí que tem vergonha de fazer vídeo. Vai virar todo mundo blogueirinha. Lindy. E então a gente estimula com os LUDs. A gente conversa, manda os textinhos, né, pra se for desmarcar, não, então um dia antes, e a gente ter esse hábito de marcar, de confirmar o horário com 24 horas de antecedência, e isso facilita demais, e se ela não responder até às 19 horas, a gente tira da agenda. E aí coloca lá também na ficha, né, faltou sem avisar, se por acaso. Então já falei 3 coisas. A gente estimula com os LUDs, a gente assina aqui, ó, faltou sem avisar, se por acaso ela faltar, não responder, não avisar, a gente tira da agenda se ela não confirmar, né? A gente confirma um dia antes, então isso já facilita. Se ela não vier, a gente marca, a gente desmarca também, tira ela da agenda e coloca outra pessoa se precisar, né? Porque muitas vezes não precisa também. Aí a gente fica irritado e tudo mais, às vezes nem vai precisar, às vezes ela vai vir, né? Então, então dá pra gente fazer dessas formas. É aqui a gente faz assim e tá dando certo. Mas eu sei que né, uma ou outra não tem como. Acaba que vai acontecer isso mesmo, de não vir, de não avisar. Teve uma que colocou assim, ó, uma pergunta: como contratar uma secretária? Como contratar uma secretária? Aqui, contratando secretária ou qualquer pessoa para a equipe, eu acho uma fase muito importante, porque a gente tem o costume. Eu sei que minhas alunas sempre falam, e eu também tinha esse costume no início, que era de contratar rápido e dispensar lentamente. Como assim? Geralmente, quando a gente precisa de alguma profissional para ajudar a gente, o que a gente faz? A gente tá cheia, a gente tá atendendo, porque a gente começa assim, né? A maioria começa como eu comecei. Eu comecei a atender em domicílio. Sou fisioterapeuta, para quem não sabe da minha formação. E muitas, né, profissionais da estética, ou começa em domicílio, igual eu comecei, ou começa alugando uma sala num espaço, né? Alugando um local e atendendo ali, ou atendendo na própria casa, ou trabalhando em alguma clínica. Então, eu comecei em domicílio. E aí, conforme eu fui atendendo em domicílio, depois eu precisei alugar um espaço. Eu aluguei um espaço numa clínica, era um consultório, uma salinha pequenininha. E aí, conforme eu fiquei com a agenda cheia, lotada, eu precisei de mais pessoas. E aí, é aquele desespero. Meu Deus, tem cliente que quer amanhã, não posso negar o dinheiro, preciso de dinheiro, se eu não trabalhar eu não ganho. E aí, eu já pego aquele tanto de currículo, coloca no Instagram, né? Na época, coloquei. E aí veio, nossa, precisa, você pode começar amanhã? Nessa loucura, nessa rapidez. Posso? Graças a Deus, né? Deus sempre, eu falo assim, agradeço, porque Ele vai colocando pessoas boas no meu caminho, pessoas comprometidas, pessoas que querem, né? O mesmo que eu, a minha missão de transformar a autoestima das clientes, de melhorar e de cuidar delas, né? Que tem esse interesse genuíno. Então, lógico que veio algumas que Deus mandou de aprendizado, mas a maioria Deus manda assim abençoadas. E aí aquela loucura foi dando certo. Eu precisei de uma, depois outro mês precisei de outra, no outro mês de outra, foi aumentando. E não tinha noção de nada de contabilidade, nada de imposto, nada de CNPJ, nada de nada. Enquanto isso eu era uma autônoma que pagava porcentagem para as outras profissionais. E aí a gente contrata nessa rapidez. Para dispensar, né? Ou então precisando de uma secretária. Nossa, tô precisando para ontem. Vai lá e já contrata. A pergunta é como contratar uma secretária, mas isso serve para qualquer pessoa da equipe. E aí, na hora de demitir,
na hora de dispensar, fica enrolando. Principalmente se for carteira assinada, né? Se a pessoa for carteira assinada, você fica assim, meu Deus, eu tenho que dispensar porque às vezes não tá gostando do serviço, não se encaixa ou nos seus valores, nas suas crenças, no modelo que você quer levar, né? A sua clínica, o seu espaço. E aí, você não quer pagar a multa, agora não tem dinheiro, ai meu Deus, não sei o que, nananã, e aí não dispensa e fica enrolando. E isso vai só piorando, porque piora o clima, piora a sua insatisfação. Tem coisa que é melhor você pega ali um dinheiro, pega um empréstimo, pega um que for, pega e paga, que é melhor sair e vir gente nova do que ficar preocupado com isso. Então, o contrário que tem que ser feito, a gente tem que contratar devagar e dispensar rápido. Se você vê, e olha que eu tenho paciência, teve gente que já ficou aqui um ano e meio, que eu fui ver assim, gente, como que eu fiquei? Então eu fui aumentando o meu conhecimento, né, com cursos, com convivência com outros profissionais, por isso é tão importante essa questão de uma comunidade que pensa igual a você, de pessoas que estão aonde você quer chegar, justamente por isso, porque é um conhecimento, sabe? É um insight, é uma dica, uma coisa que a pessoa fala assim, meu Deus. Então, assim, ó, na equipe mesmo, se você tem equipe, se você tem alguém que trabalha com você, uma das perguntas-chave que eu aprendi ao longo desses últimos anos foi o seguinte: você olha para a pessoa, assim, ela tá 1 ano com você, 6 meses, 2 anos, você fala assim, se você agora, conhecendo essa pessoa, o tanto que você conhece, 1 ano que você conhece, 6 meses, você contrataria ela hoje de novo? Gente, essa pergunta foi, assim, crucial para muitas decisões que eu tenho que tomar. E eu sempre me pergunto isso, quando eu tenho que decidir alguma coisa em relação à equipe, sabe? Se eu vou ficar com essa pessoa ou não. Não, você conhecendo o trabalho dela, o comportamento dela, que é o principal, né? O perfil, a forma de conduzir ali. Você contrataria essa pessoa de novo? Se você falar não, tem que dispensar no outro dia. Pode sofrer, você pode achar, nossa, mas ela é tão boa nisso e naquilo. Nossa, mas se eu dispensar, esse cliente vai pensar isso ou aquilo. Não. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Contrataria essa pessoa de novo? Sim, ótimo, vai ficar. Não contrataria? Dispensar. E como que eu faço, então, para contratar as pessoas? Contrato de maneira devagar, ou seja, ao longo do ano todo, eu recebo currículos. Eu tenho a minha empresa cadastrada no IEL, que eu já falei para vocês várias vezes, que é aquele instituto de estágios aqui em Goiás. Então, eu pego currículos o ano todo. Hoje mesmo eu passei 50 currículos ali para as meninas já entrarem em contato com as alunas que encaminharam, né, o currículo. E aí eu fico olhando, chamo para entrevista, porque quando eu precisar, eu já tenho as pessoas ali separadas que eu gostei, né, do que eu conversei pessoalmente. Eu tenho um questionário, que eu tenho mais de 30 perguntas para saber coisas não só de técnica, porque outra coisa crucial na hora da contratação, uma sacada ótima para vocês anotarem aí, é o seguinte: a gente geralmente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, a gente tem que aprender a contratar já pensando no comportamento e não na técnica, porque a técnica, que é o quê? A gente, às vezes, quando quer contratar naquele desespero, porque está contratando rápido, você quer alguém que já sabe fazer. Nossa, eu quero alguém que já sabe fazer limpeza de pele, eu quero saber alguém que já sabe fazer tudo, e aí eu só vou colocar a pessoa para fazer e pronto. Não é assim. Quem quer ter empresa, quem quer, né, empreender, a gente tem que saber que nós somos uma empresa não só de estética, mas somos uma empresa de treinamento também, treinamento de pessoas. A gente quer que as pessoas evoluam, cresçam, tanto na parte técnica como pessoas também. Então, a gente tem que ter essa disposição e estar o tempo todo ali treinando. Então, se você quer treinar, né, da forma como que seria, como você faria, porque a gente tem isso de falar assim, eu não quero delegar porque a pessoa não vai fazer igual eu, porque ninguém faz igual a mim. Não precisa fazer igualzinho, mas se ela fizer e der resultado, é o que importa. E você vai treinar o máximo, né, de passar o passo a passo, dela saber como é que ela tem que fazer para ela atender como se fosse você. Hoje em dia eu não atendo mais, tem mais de 3 anos que eu não atendo, né? Hoje em dia o meu foco é na avaliação, montar protocolo e focar nos resultados. E aí tem a equipe para isso, para poder atender, fazer os atendimentos do dia a dia. E aí, na hora de contratar então pelo comportamento, porque aí você contrata uma pessoa que sabe fazer tudo. Nossa, ela sabe atender, ela sabe, tem todos os cursos que você queria, só que no dia a dia ela não sabe se comunicar, né, em equipe, ela tem a cara fechada,
ela não conversa, ela maltrata a equipe, ou então ela não é aberta pra gente corrigir. Tem gente que não é aberta, você vai falar do jeito que é pra fazer, ou do jeito, não sei o quê, fecha a cara, né? Então, a gente vai e não dá certo. Sempre que a gente vai dispensar alguém, você pode pensar aí, se isso já aconteceu com você, se isso já aconteceu com outras pessoas, pode ter certeza que foi por causa do comportamento, né? Foi alguma coisa que não tava, às vezes não tava com proatividade, não tava... Hoje em dia, para você ficar no mercado, seja em estética, seja em qualquer área, se a pessoa tá trabalhando, né, tem que ter um espírito de empreender, mesmo que ela não tenha, né? Ela tem que ver com o olho do dono, ela tem que estar disposta a fazer mais do que ela é paga para fazer, mais do que, não, eu sou paga para fazer isso. Aí você vai e encontra outra secretária que faz tudo, faz isso. A Patrícia mesmo, estava aqui agora na live, a gerente da clínica, já tem 3 anos, começou na recepção. Ela começou fazendo serviços que ela não tinha que fazer, né? E começou a organizar minhas contas a pagar, a receber, e organizar boleto, e comprar pastinhas, e me passar planilhas. E ela foi conquistando o cargo dela. Então, a gente tem que observar isso. E na hora de contratar, existem testes, né? Existem testes psicológicos que a gente faz, que dá pra você saber o perfil da pessoa já. Não tem como mentir, não tem como passar pra trás, não tem como ela querer enganar. Não é aquelas entrevistinhas, sabe, de... eu vou olhar aqui na internet o que eu tenho que responder. Não, a minha entrevista, eu fico 30 minutos com a pessoa. Inclusive, amanhã o meu dia inteiro é de entrevistas. E eu tenho... E aí tem o questionário, pergunto coisas pessoais, pergunto como que ela vai vir, né? Se ela vai vir de ônibus, de carro, de Uber. Você já tem que imaginar aquela pessoa dentro do seu espaço, junto com você, se ela vai dar certo com a forma que você pensa, que você age, das coisas que você acredita. E aí você consegue fazer isso através desses testes, né? Existem esses testes psicológicos. Tudo isso, gente, testes psicológicos, questionários, tem tudo dentro do meu curso, né? Que a Ingrid já perguntou, eu pausei aqui na pergunta dela e depois vou ver se tem mais perguntas. Que é falando para falar um pouco do curso, a gente vai ter uma maratona que chama Maratona Estética de Sucesso. Eu tô preparando essa maratona, conteúdo para vocês sensacional. No final dessa maratona eu explico tudo sobre o curso, todos os detalhes. Aí eu vou explicar os módulos, vou falar, porque senão eu ficaria a live inteira aqui falando de tanta coisa que tem nele. São mais de 60 aulas gravadas, né? Se eu fosse resumir, é tudo que eu aprendi nesses 13 anos, né? Na minha luta e no dia a dia mesmo, sobre tudo que a gente precisa para ter sucesso na estética, além da técnica, porque a gente tem essa imaginação que quando a gente formar, a gente tem que ser boa no que faz, fazer um monte de curso de técnicas, saber tratar a gordura localizada, celulite, estria, flacidez, manchas, rugas. Se você fizer isso tão perfeitamente, você vai ter sucesso. E a gente vê que não é isso que acontece. Tanto é que em vários cursos que eu já fiz, né, centenas de cursos aí, que se for contar todos os cursos que eu já fiz, online, presencial, de técnica mesmo, para gordura, para celulite, para flacidez e tudo mais, em salas que tinham 30, 40 alunas, uma ou duas, 3 que se destacam. E aí eu descobri na época que o que faltava era isso, era marketing. E são mais de 80 tipos de marketing que a gente pode usar no nosso Instagram, no nosso dia a dia, na nossa avaliação. E aí eu ensino nesse curso tudo o que você tem que fazer na jornada do cliente, desde atrair mais clientes, fechar uma avaliação, tem o passo a passo da minha avaliação, que hoje em dia eu cobro R$150 para fazer, e para agregar, como que a gente agrega valor então para poder vender mais, né, atraindo clientes fiéis, porque depois que você fecha, vira cliente, a próxima etapa da jornada é ela comprar recorrentemente. Aí a gente fideliza através de planos anuais, atendimento de excelência, tudo isso eu explico. E como bônus tem um módulo de gestão. E aí tem gestão de equipe, gestão financeira, porque como você vai atrair mais clientes, fechar clientes e clientes fiéis, vai ter que começar a aprender a lidar com o dinheiro, né? Com o dinheiro que vai entrar, muito dinheiro. E aí tem esse bônus também. Depois eu vou explicar mesmo tudo certinho sobre ele. Essa maratona vai ser na última semana de janeiro. Então já tá aí, né? Porque janeiro já é essa semana, vai ser daqui 3 semanas, vai começar. O que mais aqui? Deixa eu ver. Jerry. Pausei aqui. O curso tá incrível, eu tô assistindo aos poucos, amo. E é isso, gente. O curso é um curso de... Todo curso, inclusive, que eu faço, eu sempre falo isso. A gente tem que aprender
a ser assim, ó, aprender e executar, 1 para 1. Aprendeu, executa, aprendeu, executa. A gente tem uma avalanche de informações, às vezes faz tanto curso, tanta coisa, e na hora de colocar em prática, trava, né? Quantas vezes a gente não fez cursos de técnica mesmo, aí você fica toda animada, nossa, gordura, vou tratar, vai ficar ótimo, mas na hora do dia a dia, chegou na clínica, como que você coloca isso? Como é que você vende? Como é que você fala? Como é que você posta? Como é que você promove aquilo? Como é que você explica na hora da avaliação? Como é que você fecha? Que preço que você coloca? Então, tudo isso a gente tem que executar. E então a gente aprende e executa. Sempre que vai começar um curso, começou o meu curso, vai assistir ele até o final para depois começar a aplicar, não. Começou, assistiu ali, assistiu uma aula, 2, anota, né? Tem que ter um caderninho específico e já começa a aplicar no próximo dia. Eu faço isso nos cursos que eu faço. Eu já começo quando eu tô fazendo um curso, eu já penso tudo que eu vou fazer, já o que eu posso fazer no outro dia, na outra hora, e tudo pensando no marketing. Como que eu faço para vender isso? Como que eu vendo, né? Porque a gente tem que preocupar na questão de venda, não é vender o que a gente quer, o que a gente acha que é importante, a gente tem que vender o que as pessoas compram. Então a gente tem que comunicar na forma que elas querem, por isso que a gente tem que aprender mais a ouvir do que só, às vezes, falar, né? No meu módulo de avaliação eu falo muito disso, porque a gente às vezes quer mostrar que sabe, quer falar, quer explicar, só que a pessoa não quer aquilo. Então a gente tem que aprender a ouvir e conduzir as perguntas certas, porque quando a gente conduz a pergunta certa, aí a gente vai ter as respostas que a gente quer e vai fechar o procedimento. Porque o que acontece? A maioria, o que acontece com vários profissionais que eu vejo aqui de alunos e que acontecia comigo quando eu decidi focar em marketing? A gente sabe fazer o que a gente faz bem, a gente dá resultado, a gente atende bem, somos ótimos profissionais, só que a gente não tem o reconhecimento no mercado, né, das outras profissionais que a gente quer, né, ter esse reconhecimento, não tem reconhecimento das clientes, das pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua região, reconhecimento da sua família e retorno financeiro. E aí aquilo vai desanimando, a gente vai ficando desanimada, porque você vai fazendo tudo certinho, ajuda as pessoas, ajuda as clientes, ajuda os homens, as mulheres. E aí você mesma se vê numa situação que não consegue realizar seus sonhos, comprar até cursos, né? Cursos, aparelhos, coisas para a clínica mesmo, não consegue, não sai do lugar e não consegue realizar seus sonhos pessoais também. Então é isso, a gente tem que focar no marketing, na forma de atrair essas clientes. Preciso desse curso, sou péssima vendendo e no marketing. Pois é. E aí, essa crença sua, por exemplo, você é péssima, né? Você não tem que pensar isso o tempo todo e falar assim, eu sou péssima, eu nunca vou conseguir, eu não nasci para isso, porque eu também, isso não é dom, isso é tudo, dá para aprender, né? Então é tudo a gente aprende a fazer, a gente não nasceu sabendo andar, sabendo correr. A questão é que a gente às vezes fica focada nisso porque a gente quer sair já, né, tendo resultado na primeira semana, sendo que até para andar a gente demorou 1 ano. A gente engatinhou, sentou, tentou andar, caiu várias vezes, então assim que vai funcionar também. Então eu tenho essa presença digital, né, desde 2014, que eu foquei mesmo 2013, 2014, eu tenho essa presença digital, desde a época do Snapchat, e aí eu vou colhendo os frutos. Se você quer ter uma autoridade mais rápida, né, perante as pessoas que te seguem, você tem que fazer mais conteúdos o tempo todo, nos stories, explorar tudo que existe no IGTV, no Reels, nas lives. E aí você consegue, quando a pessoa entrar no seu Instagram, ter uma visibilidade assim, porque isso é uma reação instantânea do cérebro que a gente não controla. Quando você vê alguém ali, tem muito conteúdo, sabe o que tá falando, você já pensa, nossa, funciona, nossa, ela entende, né, do que tá fazendo. Agora ela chega no Instagram que não tem o rosto da pessoa, ela não se conecta com ninguém, tem só post de panfletos, né, só promoção, procedimentos e focando em preço, vai ser 2 tipos de profissionais diferentes. Se você começar a fazer as coisas que eu falo, as coisas que tá aqui já, né, no YouTube, tem vários vídeos aqui também no Instagram, no feed, nos stories, você já vai estar na frente de 90% das profissionais que estão aqui, não sabem usar, não sabem atrair, não sabem, né, e só ficam reclamando. E falando às vezes que eu sou ruim. Então a gente já tem que mudar a mentalidade. Eu não sei vender agora, não sei o marketing, por quê? Porque eu não tenho conhecimento. É só eu aprender. É só eu aprender que eu vou aplicar. Eu falo muito pra mim mesma e pra aqui em casa, pro Júnior, pro Caio, de um vídeo que eu vi,
Até compartilhei com vocês na época, que é assim, às vezes eu não sei fazer alguma coisa, eu fico assim, ai meu Deus, sabe? Quando a cabeça fica fervendo. E aí eu falo assim, eu vou aprender, eu não sou boba, eu tenho um cérebro do tamanho normal, eu tomei leite na infância, eu mamei na minha mãe, eu eu comi, eu como certinho, aí até brinca assim, até demais, né? Tem que diminuir agora. E aí eu não sou boba, não sou, né? Se alguém sabe fazer, eu também sei, eu também vou aprender. Então vai muito da dedicação, da gente focar naquilo. E o que eu sempre falo também de você delegar todo o resto e focar no marketing. Quando você focar no marketing, porque muitas vezes o que acontece? Você não foca nisso porque já tá fazendo muita coisa, você atende o dia inteiro. Como é que você vai ter tempo, paciência e coisa pra, né, ficar no marketing? Fica assim, ah, você faz isso porque você tem tempo, ah, você faz isso porque não sei o quê. Aí a gente começa a arrumar desculpas, porque o cérebro quer, né, nos proteger de coisas novas, ele quer ficar aqui acomodadinho, sem ter que pensar em nada e se preocupar. E aí não age e não faz. Só que quando você faz, quanto mais você focar no marketing, porque o marketing é a alma da empresa. Se você não tiver cliente, se você não tiver vendas, não tem nem porquê você querer ter um espaço, uma sala, uma clínica. Porque o dinheiro é o sangue, né? Como se fosse o sangue do corpo, é o dinheiro para a empresa. Se você não tem dinheiro, se você não tem a venda, né? O dinheiro através da venda para os clientes, novos pacotes, fidelização, recorrência, previsibilidade ali financeira, não tem uma empresa saudável. E aí eu vou focar no marketing, vou delegar o restante, vou ensinar as meninas, elas vão atender no meu aparelho sim, não tem esse negócio, ai, vai mexer no meu aparelho, meu Deus, não vai cuidar. Tem isso também, mas, né, ninguém falou que ia ser fácil. Só que vale muito a pena, Você tem mais tempo, né, com família, você faz seu horário, você pode trabalhar da onde você estiver, porque eu não paro de trabalhar. Se eu tô viajando, se eu tô fazendo isso, se eu tô em casa, eu tenho ali uma ferramenta que eu posso atrair mais clientes e aí elas vão atender. E aí a gente tem também que fazer a nossa gestão, né? Já estou dentro do curso, arrasou, final de janeiro. Como precificar os procedimentos? Seria possível uma breve orientação? Sim. Deixa eu ver como que eu posso explicar aqui de uma forma que, quando eu explico isso, eu tenho escrito, né? Eu escrevo, mostro tudo certinho. Tem umas lives dentro lá do curso que tá até salva, que tem lá, assim, uma tabela. Mas vamos explicar aqui. Como precificar os procedimentos? Como que a gente costuma precificar? Olhando no mercado, né? A primeira coisa, a gente olha no mercado, quanto que tá a limpeza de pele na minha cidade? Ah, R$100, vou pôr 100 também. Ou então, vou pôr 80, porque aí a pessoa vem pra cá, né? Focando só no preço. E aí, essa análise de mercado, na verdade, tem que ser a última. A gente tem que preocupar com os nossos custos, saber o nosso custo fixo, o nosso custo variável. Tem um vídeo meu, tá, no YouTube, só falando disso. Depois eu vou compartilhar ele aqui quando acabar os stories, ou então você vai lá no canal para assistir. Você tem que saber seus custos fixos, seus custos variáveis, os custos todos da clínica, né? Para você dividir depois em horas. Você vai somar quantas horas você está disponível para atender, atendendo ou não atendendo. Vamos supor que você atende das 8 às 18. E aí vai dar as horas no final do mês. Você vai ver quanto que foi esse custo no final do mês e dividir pelas horas que você estaria disponível, né? Por isso que é importante a gente encher a agenda das meninas, porque tendo atendimento ou não, aquela hora tá correndo, tá gastando energia, tá gastando internet, tá gastando aluguel, tá gastando tudo. Quanto mais tempo a gente atender, a clínica aqui funciona das 8 da manhã até 9 da noite e sábado das 8 da manhã às 13, justamente para ter o máximo, né, de horários ali pagos, preenchidos. Você vai dividir isso para saber primeiro o valor da sua hora. Porque quando você sabe o valor da sua hora, quem atende sozinha tem um valor muito menor da hora do que o meu, que tem um monte de colaborador, um monte de funcionário, um monte de aparelho, um monte de conta ali, né, fixa para pagar. E aí você vai dividir, vai saber o valor da sua hora. No valor da sua hora, que tá as coisas, os fixos e variáveis, é o que você gasta ali na clínica, né, como um todo. Para precificar aquele procedimento específico, vamos supor a limpeza de pele. Você vai ver o valor da hora que tá. Vamos supor que o valor da hora deu R$10. E aí você vai somar os produtos específicos só da limpeza.
eu demorei tanto para fazer isso porque eu sei que dá preguiça, porque a gente, né, a gente é do atendimento, a gente quer atender, a gente quer fazer o procedimento, a gente não quer saber de planejar, fazer conta, nossa senhora. Só que quando eu sentei para fazer isso, me libertou. A gente, tanto é assim, até para fazer descontos, fazer promoções específicas, oportunidades que eu faço na clínica, eu sei que eu não vou ter prejuízo. Eu sei que eu posso chegar até ali, numa negociação aqui na avaliação, eu sei até onde eu posso chegar, porque antigamente eu queria só vender. Não, eu faço, não, em 10, faço em 12. Nossa, eu queria vender. E não é assim. Então tem venda que é melhor não fazer, que você vai estar tendo prejuízo e vai estar perdendo dinheiro do que achando que, vendi, tá tudo bem. E aí você vai fazer o valor da hora e vai fazer os procedimentos específicos. Então, como que você faz da limpeza de pele? Você vai somar tudo que você usa. Você vai colocar, inclusive isso já é um passo a passo para você pensar na hora de delegar como é que essa pessoa vai ter que fazer a limpeza de pele que você gosta. Então, nossa, eu gosto que usa 2 gases, com o algodãozinho dentro, né? Tem gente que chama de buchinha, tem vários nomes aí. Como é que vocês chamam isso aí na cidade de vocês? Aqui fala buchinha, que aí coloca o algodão dentro da gase, aqui eu gosto que usa 2, porque tudo isso é contabilizado, né? E antes eu tinha uma coisa assim, não, eu vou contar centavos. Não, é 1 centavo que fica, é melhor do que 1 centavo que sai, né? Você tem que pensar em centavos, você vai pensar em dinheiro maior também. E aí você vai somar. Nossa, eu uso 2 pumps de sabonete. Como é que eu vou saber quanto que custa 2 pumps de sabonete? É simples. Você vai ver quanto que custou seu sabonete, vai olhar lá no seu fornecedor e ver qual que é o rendimento. O rendimento aqui é 30 sessões desse pote. E aí você vai dividir então o valor dele por 30, que aí você vai saber por cada sessão em média quanto que seria o uso do sabonete. E você vai fazer isso de tudo. O sabonete, o que mais demora, o que mais tem coisas que eu acredito é da limpeza de pele, né? Esses passo a passo. Porque igual uma crio não tem só o valor da manta, da crio e o valor da hora da clínica mesmo. E aí, na limpeza que tem muita coisa passo a passo, né? E tem máscara secativa no final, e aí tem o tônico, o detergente, o que você usar aí, você vai colocar. E aí você vai colocar, depois que você deu esse valor do seu custo fixo, você vai somar um lucro que você quer ter. O lucro é o lucro da empresa, tá, gente? Mesmo se você não tem empresa ainda, e é isso que eu quero conscientizar todas vocês que atendem sozinhas, que são autônomas, de separar isso já, mesmo que não tenha isso em contador, em cartório, nem nada, é para vocês separarem o dinheiro que é da estética e o dinheiro que é o seu. Então, o seu, ele vai vir fixo. Se você é uma esteticista, você vai ver quanto que uma esteticista cobra, quanto que é uma esteticista na sua região, né? O salário de uma esteticista, e você vai tirar o salário da esteticista. Se a empresa tiver lucro, é que você tira para você. E aí que tá a diferença de ter empresa ou não. Porque aí você vai tirar um pouco, né? Uma porcentagem do lucro. Não é igual eu fazia no início, que eu achava que todo o dinheiro que entrava era da Ludmilla, tá? Então não pode fazer isso, porque depois você não consegue fazer, por exemplo, manutenção de aparelho, ir num curso, ir num congresso, fica parecendo que você está tirando dinheiro seu, né, para pagar tudo isso, sendo que a clínica, a sua estética que tem que pagar. E aí, você já vai contabilizar lá nos custos fixos seu salário, então você vai colocar uma porcentagem de lucro em cima desses custos todos que você somou e dividiu ali pela hora, deu tantos reais, R$50, por exemplo, de custo. Deu R$50 só de custo. 50. Aí você quer ter 30% de lucro, mais 30%, deu 65. E aí esse vai ser o lucro, né, que você vai ter na limpeza de pele. E aí, os 30%. E aí depois desse valor final, do lucro que você tem em cima dos custos e tudo, você vai olhar para o mercado. Nossa, mas deu R$65 que eu tenho que cobrar, mas aqui todo mundo cobra 100, todo mundo cobra 80, dá para aumentar. Ou então você faz um preço ali que deu R$200, né? Você vai ter que diminuir sua margem de lucro, porque de acordo com o mercado, você não tem como vender daquele valor. Ou você vai ter que agregar valor, que é o que eu falo e que eu ensino muito, né? Agregar valor para a pessoa entender que vale aquilo. Porque a questão de preço é muito relativo. Quanto mais você aumenta a consciência da pessoa, quanto mais ela entende o seu diferencial, mais ela valoriza. Então, assim, para umas pessoas
170, que é a limpeza de pele aqui na clínica, pode ser caro e 170 pode ser barato. Mas quanto mais eu explico isso nos stories, explico o que é usado, explico os procedimentos, explico o passo a passo, e tem peeling de diamante, e tem um retorno depois de 20 dias. Nossa, tudo isso por 170? Tem muitas clientes que falam isso. Então, é isso, é a gente agregar valor. A minha avaliação é R$150. No início ela foi 50, depois foi 80, foi 100, hoje é 150. Como que eu agrego valor nela? Eu faço exame de bioimpedância, eu faço scanner facial, né? Então, dou detox iônico dos pés. Então, isso tudo fala assim, nossa, tudo isso e mais a consulta para ela fazer meu protocolo por 150? Não tá caro. Então, é melhor do que eu não cobrar, é melhor do que eu cobrar só R$50. Eu cobro esse valor, mas eu agrego valor através de outras formas. Então, seria basicamente assim para precificar procedimentos, tá? Sabendo os seus custos fixos, variáveis e somando o que tem dentro de cada um. Depois você soma seu lucro e olha para o mercado para ver se você tem que aumentar ou se você tem que diminuir um pouco o valor do lucro. As empresas, geralmente, quando eu fiz alguns cursos aí de gestão, tem entre 10% a 30% de lucro, né? Vai depender muito do seu custo, porque quanto maior for seu custo, mais vai ficar ali, né? A porcentagem, se você colocar 30%, mais caro vai ficar. Vai depender, tudo depende do custo também. Não é só venda, lucro. Se você pode ter muito lucro, mas se você tá comprando as coisas caras, se você tá comprando errado, a gente tem que fazer 3 orçamentos sempre, né? Na parte dos descartáveis, é R$1, é R$2 ali em cada lençol, papel lençol, lençol ali de papel. Então a gente tem que fazer isso toda vez que for comprar. Seria isso. Deixa eu ver o que mais. Bandelete, buchinha. Que aqui é buchinha. Aqui, perguntou qual a porcentagem de lucro em média é aplicado, né? Então, as empresas geralmente de 10% a 30%, só que aí vai depender disso. Quando você olhar o preço final que deu, você vai ver se você tem que aumentar ou tem que diminuir a sua margem de lucro. Por isso que é importante a gente saber nosso custo, porque dependendo do lugar, a pessoa tá vendendo ali, tem algumas que colocam preço, algumas clínicas que eu vejo assim, eu penso assim, meu Deus, não tem como, mesmo atendendo sozinha. Ou ela tá fazendo, porque eu vejo assim, às vezes sessões a R$20, R$30, por exemplo. Ou ela tá usando algumas coisas, né, que só água, não sei o que acontece. Ou ela não sabe dessas contas que precisa fazer, daqui 6 meses vai quebrar, é o que a maioria das vezes acontece. Aí eu vejo, porque aqui em Goiânia tem clínica de estética igual bar. Todo lugar tem uma clínica de estética abrindo, mas do mesmo jeito que elas estão abrindo, passa 6 meses e fica fecham, principalmente se elas focam só em preço, promoção, né, preço baixo. E aí, a gente tem que olhar dessa forma, ou então tem gente vindo, ou então o dinheiro está vindo de outro lugar, que eu sempre penso isso, né, ou ela não sabe fazer essas contas, ou ela tá usando outras coisas que não né, para dar esse lucro para ela, ou ela tem dinheiro que tá vindo de outro lugar, não é a própria clínica que tá tendo lucro e depois investindo nela mesma. O plano anual, me perguntaram, o plano anual, como seria o pagamento? Aqui na clínica, como que eu faço? Eu indico para minhas alunas, né? O nosso plano anual aqui, para fidelizar as clientes, tem cliente que já está comigo 3 anos, 2 anos, 1 ano, sempre renovando esse plano, que ela só tem que tomar essa decisão no final do ano, né? Ou então no final do plano dela, com 12 meses. E a gente cuida dela o ano inteiro. Ela vem 1 a 2 vezes por semana e a gente vai cuidar de celulite, gordura, flacidez. Como que a gente faz o pagamento? Fechou na avaliação, ela vai dar a entrada, para considerar que ela está no plano anual. Fechou, e aí depois ela vai dar 11 cheques. Então a entrada, ela pode dar um cheque de entrada, ela pode passar no débito, pode transferir. Às vezes eu deixo até passar no crédito em uma vez. E aí ela depois dá 11 cheques. Por que eu priorizo o cheque no plano anual? Porque ela vai vir conforme os cheques for cair, né? Não é vender assim, igual uma crio, que eu faço uma vez aqui, poucas sessões,
e aí fica lá 10 cheques para ela pagar depois, mesmo ela sem estar vindo na clínica. Não, no anual ela vai estar vindo na clínica e ela vai estar pagando. Né? Então, assim, não está pagando mais, então não está cumprindo o contrato, tem multa, tem um monte de coisa. Não é assim, também, se eu não for esse mês eu não pago. Foi inclusive o anual que salvou muitas das minhas alunas aqui e a clínica também. Porque na pandemia a gente precisou ficar fechado 38 dias, mas os cheques continuaram caindo, né? Porque as clientes não iam perder as sessões. E isso é bom não só porque aconteceu isso tudo, mas no dia a dia mesmo. A gente já tem uma previsibilidade, já sabe quanto que vai entrar mês que vem, no outro, um ano pra frente. E aí eu gosto dessa forma do cheque, porque como eu diminuo o valor da sessão para compensar e ela querer fechar o anual, o valor da sessão é menor do que o da sessão avulsa e a sessão do pacote. Então, se eu passar em 12 vezes, 11 vezes no cartão, o juro é muito maior. E ela vai ter que ter aquele limite todo no cartão. E aí no cheque funciona super bem. Quando a cliente já é conhecida, já é antiga e já pagou outras coisas menores em boleto também, né, que dá pra gente fazer, a gente emite o boleto pelo banco. E aí elas levam o boleto também dá super certo. Com quem faz, né, certinho, as clientes pagam certinho, enfia os boletos lá, os maridos pagam e nem vê. Acontece de tudo aqui. Eu converso com elas, eu falo, não, faz e tal. E elas, não, tem que ser no boleto, porque aí ele não vê. Se eu passar no cartão, ele vai ver, no cheque ele vê. E aí a gente conversa. Então, as duas formas que a gente faz de pagamento do plano anual seria assim, no cheque e no boleto. Mais alguma pergunta? A gente já está finalizando aqui o nosso tempo. Atração de clientes, fidelização, vendas, marketing. Toda segunda-feira às 20 horas. A gente tá aqui firme e forte para responder essas dúvidas de vocês. Ninguém quer entrar ao vivo, fazer uma pergunta específica. E eu respondo também as perguntas nos stories. Né? Tem várias perguntas aqui nos stories. Aqui, ó, estamos de recesso na clínica, voltaremos apenas dia 4. Quais são as sugestões de postagens? Até coloquei nos stories também. Sugestão de postagem agora para fim de ano, né? Início de ano. É muito bom a gente focar nessa transformação mesmo, né? Nesse ano novo, nessa vida nova, em coisas que a gente merece fazer pra gente, que a gente não fez o ano passado. Eu falo muito, gente, de autoestima. Falo muito de autoestima no meu Instagram. Pra quem não segue lá no Ludmila Rabelo, que vocês podem seguir lá e modelar. As coisas que eu faço lá é porque dá certo. As coisas que eu faço nos stories, que eu coloco no feed. Eu cuido do meu próprio marketing, né? Hoje eu tenho gente para me ajudar aqui na clínica, eu não quis terceirizar, já fiz isso em outras épocas, de terceirizar com empresa, com agência de marketing, não dá certo, não tem o resultado que a gente quer, não tem retorno financeiro, não tem engajamento de quem segue, né? Então, eu que cuido, e aí a gente colocar isso, falar de autoestima, porque muitas coisas que a pessoa às vezes tem, que reflete na autoestima dela, né? Então, por exemplo, é uma gordura, é uma celulite, é uma flacidez, é uma mancha, um melasma. E aí ela fica triste com aquilo, ela tem que ver que você é a solução, ela tem que confiar em você, ela tem que te ver como uma autoridade naquilo, né? Quanto mais conteúdo você postar, quanto mais conhecimento você postar, das coisas mesmo que você estudou, que você sabe, das apostilas que a gente tem, de cursos, que você ensinar para elas. No meu destaque tem muita coisa, eu sempre ensino. Eu ensino como é que funciona a crio, eu ensino como é que funcionam os aparelhos de lipocavitação, eu ensino como é que age o tratamento de mancha no melasma dela. E aí a gente vai conscientizando elas, educando mesmo as pessoas que te seguem, para depois ela surgir na mente dela, nossa, eu preciso tratar isso, nossa, isso está me incomodando mesmo. Porque quanto mais ela sentir essa dor, né, esse incômodo, e ver que você é a solução, ela vai agendar a avaliação. E aí é a hora de você mostrar tudo e fazer um passo a passo para fechar. O que mais funciona para fidelizar? Então, para fidelizar, o que mais funciona? Atendimento. Atendimento de excelência. A gente tem que focar em atendimento VIP. Tendo crise ou não tendo crise, com crise ou fora de crise, porque na verdade crise é assim, né? E vão existir várias crises ao longo dos anos. Eu já passei por várias, né? Enquanto eu tinha a clínica, crise política, agora crise de saúde e tudo mais.
E vão ter crises, né, maiores a nível nacional, vão ter crises menores, vão ter crises que a gente vai passar um mês vendeu bem, no outro mês não vendeu, meu Deus do céu, aquela coisa, isso que é o jogo, né, de empreender. E aí o que fideliza é esse atendimento VIP, estando em crise ou não. Então aqui é outro mundo, elas entram aqui e falam, meu Deus, aqui não tem crise, aqui não tem nada, aqui é só felicidade, alegria, e a gente tem que estar alinhando bem, né, com a equipe, justamente por isso, tem que ter pessoas que acreditam no que você acredita, que acreditam na sua forma de agir, o seu jeito de fazer, a empatia, se colocar no lugar da pessoa, sorrir, né, tudo isso influencia dela querer ficar ou não, porque é justamente esses diferenciais, esses detalhes que fazem fidelizar, porque existem centenas, dezenas de clínicas aqui em Goiânia. Por que ela vai escolher Ludmila Rabelo? Então você tem que fazer essa pergunta, você tem que saber que tipo de cliente que você quer atrair para você depois pensar em fidelizar ela. Você tem que pensar nesse atendimento VIP e num atendimento diferenciado para quem já é sua cliente. Porque eu vejo muitas pessoas, o que é natural, que às vezes é intuitivo, as pessoas de quererem só novos clientes, atrair clientes, preciso de novos, e vai esquecendo aquele. E aí isso vai girando e vai gerando também uma agonia tão grande, pelo menos em mim gerava essa agonia, de ficar assim, ai, será que ela vai renovar pacote? Ai, será que não vai? Ai, eu tenho que atrair outras pessoas. E aí vai esquecendo aquela, achando que, não, ela não vai renovar, não vai ter dinheiro, eu vou já chamar outra, sendo que a gente tem que dar uma atenção maior para aquelas pessoas que estão ali. Sempre dou exemplo, né, dessas operadoras de telefonia aí, da Claro, né, que é a minha, por exemplo. Às vezes eu vejo lá, assim, promoções para novos clientes. Umas promoções top, mas eu que já sou cliente não posso mudar para pegar aquela promoção. Por quê? A promoção é só para novos clientes. Eu fico assim, eu tô com vocês, né, há 5 anos, 10 anos, e aí esse preço especial a gente vê claramente que é só para atrair pessoas novas, né? Então estão preocupados com quem é cliente. Então quando você mostra essa preocupação em ações, né? A forma que eu faço aqui, por exemplo, eu nunca chego a um preço menor do que o preço da sessão do anual. Pode ser a promoção que for. Quem é anual é diferenciado, né? Quem é cliente tem um valor, tem uma forma de pagamento melhor. Quem é cliente tem mimos, porque né, quem não é cliente nem tem mimo porque nem tá aqui. Mas vamos supor, a cliente é corporal, aí ela posta uns stories ali, tá aqui e tal, a gente vai e passa uma máscara facial nela, né? O atendimento é diferenciado. Eu quero que elas se sintam especiais aqui. E a gente sabe, né, conhece todas pelo nome, sabe, conversa, sabe da família, viajou, pergunta, nossa, e aí, como é que foi de viagem? Essa atenção, não ser uma coisa robotizada. Eu tô aqui só para atender, pronto, acabou, melhorar a celulite dela e tchau, próxima. Não. Então, quando a gente mostra que tem um ambiente assim, e a gente, né, como líder, tem a missão, o desafio de criar um ambiente assim, a gente consegue fidelizar mais. As pessoas têm essa necessidade de participar, né, de uma tribo, de uma comunidade. Quando ela vê que ela é importante, ela não é um número a mais, ela não é uma venda a mais, ela não é um quadril, uma celulite, ela não é uma gordura. E aí ela fica fiel. E tendo esses planos que já ajudam, né, ela não vai precisar nem de ir em outro lugar para nada, já fecha o anual facial, corporal, já fica aqui o ano inteiro. Então a gente tem esse tipo de atendimento aqui diferenciado. Elas acham que estão tão assim na casa delas, que eu até falo assim, gente, tem um cliente que vai às vezes no banheiro até descalça, só para você ver assim, o nível da intimidade. Já teve cliente que chegou aqui comendo McDonald's. Ela chegou, sentou ali. Então, assim, ter essa liberdade, sabe? A gente não... Eu explico tudo, né? Na avaliação, o que tem que fazer, a alimentação, as orientações, tudo. Só que a gente não vai ficar aquela pessoa que fica reprimindo, fica brigando, né? E aí elas têm essa liberdade por causa desse atendimento diferenciado. É isso que fideliza. E dando resultado, né? Porque não adianta nada você ser legal, agradável e ela não vê diferença nenhuma. E não ter diferença nenhuma, né? Porque tem umas que não vê, mas tem. Mas não ter diferença nenhuma na sua foto de antes e depois, não ter, né, essa comparação, esse acompanhamento. Então tem que se juntar as duas coisas, ter esse profissionalismo para dar resultado, ter esse conhecimento para dar resultado de verdade e o atendimento de excelência, porque às vezes ela pode estar num lugar que dá resultado, mas atende ela de qualquer forma. Ela pode estar num lugar que não dá resultado, atende ela bem. Se você conseguir juntar as duas coisas, ela não te larga mais nunca, por ninguém.
Dicas de propaganda. Então, aqui eu foco muito, né? Até hoje eu postei uns stories lá falando de avaliação, porque para eu fechar planos maiores e planos personalizados, eu preciso avaliar ela antes e não vender sessões, né? A gente não vende sessões de aparelho aqui, a gente vende o tratamento. E aí eu foco muito nisso e você tem que focar no que te dá mais retorno. Quando você fizer seus custos fixos, variáveis e tudo, você vai ver aquilo que te dá mais lucro, tá? E aí você vai focar naquilo que te dá mais lucro e naquele que às vezes não dá tanto lucro, só que o valor dele é menor, igual a limpeza de pele. É o procedimento mais barato que tem, geralmente, dentro da clínica, né? Às vezes drenagem, limpeza de pele, só que são procedimentos isca, que a gente fala, né? Que a pessoa vem só para conhecer, e aí ela vem, paga menos, conhece, vira cliente, porque já fez uma compra, e aí ela gostando gostando do atendimento, do resultado, ela pode comprar outras coisas, né? Dicas de propaganda nos intervalos. Às vezes nos intervalos de atendimento, né? Então, quando eu atendia o dia todo, eu postava também. Fazia os Snapchat na época, mas agora os Stories. O que você vai fazer? Você vai postar o que você está fazendo. Porque, na verdade, a gente fica meio travado quando tem que pensar... Pausou. A gente fica meio travado quando pensa em criar conteúdo, porque acha que tem que descer um santo assim e criar conteúdo. Não. É mais sobre sentar a bunda na cadeira, organizar e planejar o assunto do que ter inspiração. Ninguém vai ter inspiração. Hoje eu vou falar disso. Hoje eu vou falar daquilo. Você vai se planejar. Você vai planejar o ano inteiro. Inclusive, na maratona Estética de Sucesso, eu gravei, né, 4 aulas para vocês. E durante essas aulas eu vou passar para vocês um planejamento de marketing para o ano inteiro de 2021. Tá? Essa maratona é gratuita. É antes de eu abrir as vagas para o curso. E aí eu vou passar o planejamento todo de marketing, que é tudo que você tem que já planejar antes para poder só executar ao longo do ano. E aí, durante os intervalos, durante o seu dia, você vai documentar o seu dia, em vez de pensar em criar, tá? Nos stories principalmente. Você avaliou alguém, você vai postar ali a sua mesa antes de avaliar, você está esperando a pessoa para avaliar. Alguma coisa importante que essa pessoa te perguntou, alguma dúvida que você tirou, alguma coisa que você acha assim, nossa, isso mais pessoas precisavam saber. Aí você vai fazer uma sequência de stories e falar disso. Eu tava falando sobre isso e isso, acho interessante, vou falar isso, isso e isso. E não precisa ficar assim, meu Deus, mas ninguém me perguntou. Tem coisa que eu às vezes até falo no Instagram, eu falo assim, ninguém me perguntou, mas eu quero falar. Que eu acho importante, que aí eu já quebro o gelo e já falo o que eu quero, né? O Instagram é seu, a pessoa te segue geralmente, as pessoas seguem quem gostam, né? Pelo menos eu não sigo ninguém que eu não gosto, né? Às vezes a gente segue assim, fica lá curiando, é melhor parar de seguir. E aí as pessoas que estão ali querem te ouvir, né? A gente tem que parar com essa bobeira de focar só em quem vai criticar, em quem vai, lá, blogueirinha, e focar em quem quer te ouvir. Sempre tem gente que quer ouvir. E aí você vai falar essa sequência de algumas coisas que você acha importante. Aí você vai fazer uma limpeza de pele, tá lá no vapor de ozônio, você faz um bumerangue, né? Você filma os produtos que você vai usar, usa os recursos que tem, né? Usa música, usa GIF, faz uns stories bonitinhos, porque os stories criativos não é só porque, é bonitinho, ninguém dá moral. Não, vocês veem aqui, né, no meu, tanto aqui quanto no outro, do Ludmila Rabelo, que as pessoas querem até aprender. A Renata mesmo aqui, que é aluna, falou assim, nossa, Lud, gera muito engajamento quando você compartilha com a gente. Lá dentro do curso tem também uma pasta com centenas, tem mais de 300 fundos para stories. Fundo animado, fundo colorido, fundo pra gente usar. Por quê? Porque atrai. A pessoa fica querendo assistir o próximo, pra ver se tem uma coisa diferente, se tem uma coisa de... Nossa, é interessante, né? Do que aquele stories mais sem graça. E aí... se ela volta, é mais uma coisa que o Instagram contabiliza. Se ela volta para ver de novo, ele vê quanto tempo a pessoa fica no seu Instagram, ela vê quanto tempo a pessoa fica nos seus stories, no seu feed, ele contabiliza e aí ele vai mostrar mais você para a pessoa. Então é importante por isso, pra gente aparecer, porque é tão difícil assim, né, ter o alcance, a pessoa parar para ver a gente, porque nesse mundo, a gente mesmo, quando a gente não segue várias pessoas, rola assim no feed rapidão, curte algumas coisas e a gente tem que estar pensando do outro lado, não como consumidores, sim como empresas que estão ali, né, querendo passar o conteúdo e querendo chamar a atenção da pessoa. Por que ela vai, né, te seguir? Por que ela vai te acompanhar? Então, quando você faz os stories assim, a gente até percebe, né? Às vezes a gente segue a pessoa, mas você não tá vendo coisas delas.
O Instagram te mostra daquelas pessoas que você mais vê, que você mais interage. Então, se as clientes se interagirem mais com o seu, responder seus directs, você fazer enquete, você fazer perguntas, ela responder direct seu, né, mandar direct para você. Direct é uma das coisas mais importantes, tá, para o Instagram contabilizar, porque ele entende que quem manda direct ali no privado e tudo é a pessoa amiga mais, né, mais próxima. Então, eu sempre incentivo elas a responder no direct, a mandar alguma coisa, respondo elas também no direct. E aí, quanto mais tempo elas ficarem no seu Instagram, mais o Instagram vai te mostrar para as pessoas. Quanto mais stories você faz, mais em primeiro lugar você fica, né? Naquelas bolinhas. Então, se você faz um story no dia, faz um story a cada uma semana, uma vez na semana, você não vai nem aparecer. E a gente tem costume de ver, né, aqueles primeiros mais vezes. E aí você vai colocar ali da limpeza de pele, você vai colocar uma dica, alguma coisa, você vai postar um antes e depois nos stories. Então, você vai fazendo o que está acontecendo no seu dia. E aí, conforme você tem esses stories que você vai criando, porque agora eu até crio mais rápido, porque tudo é questão de hábito, né, e de treino. Mas já teve época que eu demorava 15 minutos para fazer um stories de 15 segundos. E aí, eu vou usar ele só uma vez? Nunca precisou, né? Tem uma opção aqui no Instagram, que você vai lá nas configurações e tem os itens arquivados, os stories arquivados. Então, eu volto nos stories lá do ano passado, do mês passado, aqueles interessantes, que deram repercussão, que as pessoas responderam, né? O que é interessante, que é alguma coisa que eu vou mostrar, um procedimento da clínica, que as pessoas que às vezes não viram naquele dia vão ver hoje, e posto de novo, né? Eu tenho uma pastinha também no celular com stories para postar sempre, que é o dos telefones da clínica, para postar sempre, de fazer consulta, postar sempre, né? Alguns resultados. Até porque por exemplo, sigo várias pessoas que eu gosto, que eu acompanho, mas, por exemplo, tem uma semana que tá muito corrida pra mim. Aí eu não vi os stories daquela pessoa aquela semana. E aí quem pensa assim, eu não posso postar de novo, eu não posso repetir, eu vou perder e a pessoa não vai postar de novo. Então a gente pode postar igualzinho, pode postar falando de forma diferente da mesma coisa. A gente tem que aprender a renovar, né? A renovar esse conteúdo, renovar as formas de falar do mesmo conteúdo. Então aqui, por exemplo, né? Quem tá me acompanhando agora, né? Vocês estão assim, praticamente no início, né? Já tem 2 anos que eu dou esse curso, esse curso online. Só que a gente o que eu prevejo, o que eu trabalho, e como vai ser, 2021 então vai ser assim, vamos ser milhares de profissionais dentro do curso, de estrelas, né, que eu falo, tem nossa história de estrela, por que é estrela, tem no destaque explicando. E aí, o que eu visualizo, então é assim, vocês que estão aqui, né, no início vendo, quando eu estiver lá com milhares, mais ainda de seguidoras e de alunas e tudo, eu vou estar falando ainda de marketing, de vendas, de atração, de fidelização, na estética, né? Não vai mudar, o assunto vai ser esse. A questão é eu mostrar novos ângulos, novas formas de falar, novas visões de cursos, livros que eu leio, de cursos que eu faço e trazer para cá dessa forma diferente de falar. Então a gente não precisa achar assim, conteúdo, na hora que eu falar de cada coisa, eu falei de celulite, gordura, estria, flacidez, acabou, não tem que falar, não tem mais nada para falar. Conteúdo é infinito. A gente vai falar do nosso dia a dia, a gente vai colocar os bastidores e a gente vai, conforme as pessoas têm mais dúvidas, você vai falando de formas diferentes. Já quero, Luana, qual a data do curso? Última semana de janeiro. Vai começar, as vagas eu vou abrir 1º de fevereiro. A última semana de janeiro é a Maratona Estética de Sucesso. Eu ainda não coloquei, mas quando faltar umas 2 semanas para abrir o curso, eu vou colocar um link para vocês aqui mesmo. Eu sempre vou falar, pode ficar tranquila, você não vai deixar de fazer esse curso por falta de aviso. Eu vou colocar aqui, vou colocar link na bio, vou colocar nos stories, tá? E aí vai ter uma comunidade só da maratona também, para quem participar da maratona vai ter uma comunidade lá, que eu vou colocar uns conteúdos lá, vou colocar esse calendário para vocês com planejamento do ano inteiro, de 2021. E aí, eu vou colocar esse link para vocês deixarem e-mail. Por que eu vou colocar e-mail aqui? Eu estou até digitando já, estou fazendo os scripts, os textinhos dos e-mails. Então, todo mundo vai receber, a gente vai mandar, né, pela ferramenta que já manda para todo mundo, só que eu estou escrevendo os e-mails. Por quê?
Porque aqui no Instagram pode acontecer isso, de uma semana você não assistir, de uma semana você tá corrida, ou então o Instagram não te mostrar, porque às vezes você assiste a live aqui, mas não curte, não comenta, não manda direct, aí o Instagram não vai me mostrar pra você tanto, não ativa o sininho, né? Tem um sininho hoje em dia aqui no Instagram, igual lá do YouTube, tem um sininho pra você ser avisado, então vai ver assim, Marketing na Estética começou uma live, Marketing na Estética postou um story, Marketing na Estética postou postou no feed. Tem lá, se você recebe esse aviso, notificação no seu celular, se você ativar esse sininho que fica no perfil. E aí, no e-mail não acontece isso. Por isso que eu vou mandar para vocês por e-mail. Porque o e-mail você vai receber, né? Todo mundo vai receber. Não vai ter esse problema de alcance, né? De não conseguir alcançar. Se você se cadastrar, você vai receber. Porque você que quis, né? Receber os assuntos e as informações. Você acha que devemos seguir as pessoas que curtem seu trabalho, mas não conversa em fazer procedimentos? Você acha que devemos seguir as pessoas que curtem seu trabalho, mas não conversa em fazer procedimentos? Não, eu não acho que tem que seguir ninguém, nem se gosta de fazer gosta do seu trabalho e se nem que quer fazer procedimento. Você tem que enxergar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Você vai seguir coisas que vão te agregar em conteúdo, em informação, em coisas que você vai aprender, coisas que você vai melhorar. Você não vai seguir parente, você não vai seguir a pessoa só porque ela te seguiu de volta, você não vai seguir a pessoa porque ela faz tratamento, quer fazer tratamento. Não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Então, quando você vê o Instagram, eu acho que eu sigo umas 100 pessoas só, eu fico tentando reduzir para 50. Você tem que seguir pessoas que você vai acompanhar todos os dias. Quanto menos pessoas você tiver, mais você vai conseguir acompanhar todas. Não adianta nada você seguir 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, Michele, Neide, Corpus, a Ana, do que você seguir 5.000 pessoas e não acompanhar nenhuma. Não adianta, você fica bagunçada a cabeça, você fica ali doida, né? Não sabe quem que segue, não olha os stories, fica pulando, vendo só por ver. Então você tem que fazer isso. Você tem que seguir só quem você vai acompanhar, que você vai aprender, que vai te agregar. Por quê? A gente mal tem tempo para fazer as coisas, né? A gente atende o dia inteiro, a gente avalia, a gente tem que cuidar da gestão, do marketing. Eu vou ficar assistindo stories de quem, né, não vai me agregar em nada. Então você tem que virar essa chave em 2021 de consumidor. Ou você tá na internet para consumir conteúdo, só consumir, não faz um post, não faz um post todo dia, não faz uma live, não faz um vídeo. Ou então você tá para criar e consumir, né? Você vai consumir o que te agrega para você melhorar, para você criar e ter pessoas que te seguem. Então a gente quer que as pessoas nos sigam, quem? As clientes, né? Então você tem que conversar com elas. Se você ficar o tempo todo só a questão de seguir, não faz. Eu gosto de seguir as clientes. Então quem é cliente da clínica eu sigo, porque eu gosto de ver o que elas estão fazendo, comendo, bebendo. E comentar, porque como eu não tenho o dia a dia, né, de convivência com elas igual eu tinha quando eu atendia, hoje em dia eu tenho essa proximidade na hora da avaliação, aqui que eu fico com elas, e depois as meninas que atendem, eu tenho no digital. Então eu tenho essa aproximação com elas no digital, comentando, mandando direct para elas, comentando os posts delas. Por isso eu gosto de seguir, quem é cliente eu sigo, por isso. Mas eu gosto de seguir pessoas, né, em várias áreas diferentes que me inspirem. Então a criatividade é muito isso, é a gente trabalhar. Não é a gente esperar, eu sou criativa, eu nasci assim, ou então eu não nasci assim, não vai ter solução pra mim. Quando eu começo a ver outros Instagrams, outras coisas fazendo alguma coisa ali, né? Nossa, dá pra eu fazer isso também na minha clínica. Nossa, e se eu adaptar isso dessa forma, fica bom. Então as pessoas pensam assim, nossa, Lu, você é tão criativa. Nossa, Lu, de onde você inventou isso? É nisso que eu tô consumindo para poder criar também. Só cliente VIP, só segue as VIP, né, Michele? Ai, tem que ser. Os clientes gostam do diferente e as colegas também. Isso, a Rita falando dos stories criativos. Seguir outras estéticas da mesma cidade, o que acha? Também não, porque aí você vai seguir. As suas clientes, tem gente pra tudo, você não sabe que a pessoa às vezes é curiosa, ela vai
ela vai ver todo mundo que você está seguindo. Aí ela vai ver você seguindo todas as clientes lá da sua cidade, né? Vai começar, às vezes pode começar a seguir também, começar a ver o trabalho da outra. Às vezes ela posta mais coisa que você, às vezes ela, né, se interessa mais pela outra. Então não, nada de seguir as estéticas não. Não precisa seguir não. Você pode acompanhar sem seguir. Às vezes você quer ver alguma coisa, né? Nossa, deixa eu ver como é que tá fazendo ali, ó. Pra ver o mercado mesmo. Mas na verdade, gente, eu cresci até aqui sem olhar para o lado, sem olhar para a concorrente, nessa questão de preocupar assim, o que tá fazendo? Será que tá vendendo mais que eu? Será que ela tem coisa? Eu sempre foquei em mim e no cliente, na experiência do cliente, em ser melhor do que ontem, ser melhor do que o mês passado, ser melhor o tempo todo no nível que eu sou. Então, me comparando só comigo mesma e com a experiência do cliente, sem preocupar com nada, porque isso vai se tornando ruídos que vai distraindo a gente. A gente tem que focar em quem realmente precisa, no cliente, só no cliente. Você arrasa. Gente, beijo, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Nós temos esse quadro toda segunda-feira às 20 horas, vou deixando vocês. Vai ficar salvo, tá? Aqui no YouTube, no Facebook. E segunda-feira que vem às 20 horas a gente tá aqui de novo. Vou esperar, quero ver quem vai chegar bonitinha também para poder fazer uma pergunta aqui ao vivo. A gente compartilhar a tela aqui, fazer uma pergunta ao vivo. Vou esperar vocês, pode ser um desafio aí para você, né, que tem vergonha. Já vai ser ano que vem, então, na próxima segunda. Beijo para vocês, feliz ano novo. Vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês. E uma coisa que eu falo por experiência própria. O que você não sabe é só pelo conhecimento que você não tem ainda. Se alguém tem aquele conhecimento, você vai atrás, vai buscar, que você vai conseguir também, tá? Você tem o cérebro do tamanho normal, você comeu na infância, você come ainda até hoje, né? Come salada, come verdura, come as frutas que precisa. Então, todo mundo consegue fazer sim, tá bom? Beijo! Ai, cloroquina, me espere.